Olá amigos do canal Vanguarda Espírita. Hoje nós temos um assunto extremamente interessante. Nós vamos falar de anjos ou demônios. Você já se perguntou o que são anjos ou o que são demônios? Eles existem realmente? Como é que a igreja trata isso? Como o Espiritismo trata isso, essa situação? Muitas pessoas têm medo, não é, de frequentarem uma casa espírita exatamente porque, por causa dessas situações, dessas palavras complicadas e tudo mais, que traz uma situação de terrível engano, certo? Então nós vamos falar aqui sobre este assunto para que você possa entender e desmistificar essa situação. O que se entende por anjo e por demônio? A diferença entre a posição católica e espírita? Muito bem, nosso objetivo então aqui é fazer um estudo comparativo no sentido de melhor entender essas relações entre dois temas, não é? E os seus correlatos. Satanás, diabo, Lúcifer são palavras que muitas vezes metem muito medo nas pessoas. Vamos lá, anjo. Anjo é um ser espiritual que exerce o ofício de mensageiro entre Deus e os homens. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de quê? Da perfeição moral. Quando nós nos reportamos à palavra anjo, quando nós pensamos em angelitude, não é? São emissários de Deus. São espíritos que são diferentes daqueles espíritos que ainda estão no caminho da evolução. Eles já atingiram a evolução. E o demônio? Nas crenças da antiguidade e no politeísmo, gênio inspirador, bom ou mal, que presidia o caráter e o destino de cada indivíduo, alma, espírito, não é? Muito bem, a história do demônio, da palavra, como é que isso aconteceu, como é que isso apareceu, certo? A história de uma palavra mostra-nos as suas transformações ao longo do tempo. Ao longo do tempo, essa palavra foi se transformando. O termo demônio, na verdade, ele não fugiu à regra. Nas crenças populares gregas e da antiguidade, era usada para designar os espíritos dos falecidos que dispunham de forças sobrenaturais, intervindo de modo extraordinário na natureza e na vida dos homens, e contra os quais os homens deviam se defender através da magia. E aí então nós vamos nos reportar à Idade Média, na época da Inquisição, onde tudo aquilo que significava magia, todas as pessoas, elas podiam até estar em casa fazendo um chá, não é? Mas aquela mistura com ervas, aquela ideia de repente, esta pessoa reportar uma mediunidade, era levada para a fogueira. Lúcifer é o produto da teologia cristã. Ele foi associado aos diabos, Satã, ao conceito de demônio dos gregos e ao princípio do dualismo, bem e mal, do zoroatrismo, entre outras tradições. Satã significa o adversário, o acusador. O termo acusador existia no Império Persa, cuja função era o de percorrer secretamente o reino e fiscalizar tudo que estava sendo feito de mal, no sentido de apresentar denúncias, não é? Diante do imperador. Eles levavam, o Satã levava essas denúncias, ele era um fiscal que levava as denúncias para o imperador, que então mandava chamar os funcionários que não estavam se comportando bem, os faltosos, né, e os castigava. No Livro dos Espíritos, na parte de anjos, Kardec faz a pergunta de número 128. Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Resposta dos espíritos: não. São espíritos puros, estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. A palavra anjo desperta geralmente a ideia da perfeição moral, não obstante, é frequentemente aplicada a todos os seres bons e maus que não pertencem à humanidade. Então nós entendemos que quando falamos em anjo, nós estamos falando em espíritos
puros, não é? Os anjos também percorrem todos os graus, na pergunta 129. Percorrem todos os degraus da evolução. Mas como já dissemos, uns aceitaram a sua missão sem murmurar e chegaram mais depressa, outros empregaram maior ou menor tempo para chegar onde? À perfeição. Na pergunta 130, diz o seguinte: se a opinião de que há seres criados perfeitos e superiores a todos os outros é errônea, como se explica a sua presença na tradição de quase todos os povos? Resposta: aprende que o teu mundo não existe de toda a eternidade. O nosso mundo foi criado, o nosso mundo não veio da eternidade, não é? Nosso mundo tem uma idade de bilhões de anos, mas ele foi criado como sabemos. E que muito antes de existir o nosso mundo, havia espíritos no grau supremo, já existiam espíritos puros, homens, por isso acreditaram que eles sempre haviam sido perfeitos. Então, muitas pessoas dizem assim: mas sempre existiram anjos? Exatamente. Esses anjos dos quais nós falamos existiram porque o nosso mundo, depois que ele foi criado e que a Terra, enfim, foi abrigando, não é, os novos espíritos aqui, eles se desenvolveram, já existiam espíritos perfeitos, não é? Já existiam na espiritualidade estes anjos dos quais nós estamos falando aqui. As influências espirituais. Os anjos e os demônios simbolizam as influências que recebemos dos espíritos que nos acompanham. De acordo com a instrução de diversos espíritos, somos monitorados por uma avalanche deles, e isso nós sabemos, não é? Nós estamos aqui encarnados e estamos sempre sendo monitorados. Somos monitorados pelos espíritos bons que querem o nosso progresso, estão sempre nos ajudando, nos intuindo, e somos monitorados por aqueles que só esperam uma chance do nosso pensamento mal para então entrarem com tudo, não é verdade? Nesse sentido, há os espíritos bons que nos incentivam ao bem, os maus que induzem ao mal, nos induzem ao mal. Aceitar ou não as suas sugestões é um trabalho que depende da nossa vontade e da nossa perseverança. É preciso tomar cuidado, porque há sempre um primeiro momento, um convite, e nós temos que tomar cuidado que com este convite nós venhamos então a abrir a porta larga e nos perdermos na encarnação. Temos que tomar super cuidado com isto. Os anjos e os demônios, como vimos, significam respectivamente os bons e os maus espíritos. Então nós chegamos a uma conclusão de que tudo aquilo que você tem medo, você já conhece, não é? E você já tinha noção. Os bons espíritos são os anjos. Aqueles que não são bons espíritos têm outras denominações, mas vão chegar lá também. Os maus espíritos, no caminho da evolução, eles também vão chegar um dia a serem bons espíritos. Por quê? Porque todos somos filhos de Deus e ninguém fica para trás. De um jeito ou de outro, nós vamos caminhar. Muito bem. Eles estão sempre ao nosso derredor. Saibamos elevar os nossos pensamentos através da prece e da prática da caridade, para que os bons venham ao nosso encontro e os maus tomem o caminho deles, certo? É isto. Espero que esta nossa conversa tenha tirado um pouco daquele medo que você tem de ir a uma casa espírita, e que também muitas pessoas têm até medo do escuro, por conta dessas situações que não existem. Afaste o mal de você e você vai perder todo o medo. Atraia os espíritos bons com bons pensamentos. Amigos, inscrevam-se no nosso canal, toquem lá no sininho para receberem as novidades do canal e deem um joinha para nos ajudarem em nossa doutrina espírita. Muito obrigado a todos!